Olá, galera do nosso canal, chegando aqui com mais uma videoaula para vocês. Claro, nosso intuito maior é levar conhecimento a vocês. E hoje nós vamos apresentar a vocês dois gêneros textuais muito importantes para você. Mas importante por quê, professor? Isso é importante para mim? Sim, para a nossa vida acadêmica é muito importante esses dois gêneros textuais. Lembrando que nossas aulas sempre estão alicerçadas, ou seja, está baseada, focada aí em cima da BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, e a proposta curricular do Estado de Pernambuco, tá certo, galera? Então, nós vamos hoje trabalhar dois gêneros textuais que faz parte do nosso currículo, que é o gênero textual reportagem e entrevista, tá certo? Gêneros textuais estes que se apresentam muito no Enem, gêneros textuais que estão presentes na Prova Brasil, no SAEP. É importantíssimos esses gêneros. Vocês têm que saber quais são a estrutura, quais são as características desses dois gêneros, para que vocês possam distingui-los e saber interpretá-los lá na hora da prova de vocês, tá certo, galera? Então vamos conosco aprender, falar um pouquinho sobre esses dois gêneros. Quero dizer a vocês que tanto a entrevista quanto a reportagem, eles são gêneros textuais jornalísticos. Por que jornalístico? Porque são veiculados, ou seja, eles são sempre transmitidos em jornais, seja jornal escrito, seja jornal falado, em jornais, revistas, televisão, rádio, internet. Nós encontramos muito os dois tipos de texto. Vale aqui ressaltar que os dois tipos de texto apresentam uma linguagem não literária. O que é uma linguagem não literária, professor? Linguagem não literária é aquela linguagem que utiliza-se de uma linguagem que apresenta os fatos reais, os fatos verdadeiros, como de fato eles foram. Não usando aí uma linguagem figurativa, não usando uma linguagem emotiva, não usando uma linguagem com sentimentos, mas usando uma linguagem que mostra de fato como tudo aconteceu, como tudo ocorreu, tá certo? É importante vocês saberem que tanto a reportagem quanto a entrevista, elas têm a função de informar, de apresentar ao leitor uma certa informação, ok? Então, bora lá, pessoal. Vamos aqui estudar primeiro um pouquinho sobre a entrevista. A entrevista é um texto que tem essa intenção de informar e normalmente a estrutura da entrevista ela apresenta dois personagens, o entrevistado e o entrevistador. Ela é feita com uma pergunta e uma resposta. Normalmente a entrevista você procura direcionar-se a um tema. Você vai procurar uma pessoa para falar, digamos, sobre a profissão daquela pessoa. Então você procura aquela pessoa que você deve enveredar as perguntas para falar sobre profissão. Eu vou procurar alguém para falar sobre educação. Então eu vou lá procurar, sei lá, o ministro da educação, eu vou procurar um professor, um gestor de escola, um pedagogo que tenha conhecimento para falar sobre educação. E aí eu brevemente preparo as minhas perguntas, certo? Alguns entrevistados, eles pedem para, antes de ser entrevistado, ter acesso às perguntas. Para que isso, professor? Para que na hora eles possam saber como lidar, a que resposta se basear, mais ou menos o que é que vão responder, para não estarem perdidos diante daquela entrevista, ok? É importante você saber que uma entrevista ela não deve ser utilizada somente com perguntas diretas. Professor, o que são perguntas diretas? São aquelas perguntas que a resposta é curta. São aquelas perguntas que a resposta é direta. Eu digo, qual é o seu nome? Marcos Antas Cordeiro. Pronto, não tem mais o que responder. Sua pergunta foi feita direta. Quantos anos você tem? 38. É uma pergunta, um clichê de uma entrevista que se diz que a pergunta é muito direta. Então, normalmente, numa entrevista, esse tipo de pergunta não se deve ser feito. Mas, professor, o que é que então eu devo fazer? Digamos que você vai falar sobre a educação.
Você vai entrevistar alguém, então digamos que você pergunte: como é que anda a educação do nosso Brasil hoje, atualmente? Então veja, você deu panos para que aquela pessoa possa falar um pouco mais sobre aquilo que você perguntou. A entrevista é importante, principalmente se a entrevista for escrita. É importante que você use um título chamativo. Aquele título que é empolgante, aquele título que que chame a atenção do leitor, tá certo? Hoje existe muitos programas na televisão, muitos programas na internet, muitos programas no rádio próprios de entrevista, entrevistando políticos, entrevistando economistas, entrevistando, hoje por conta desta pandemia, entrevistando médicos que vão dar algumas informações sobre o que está acontecendo, né, na pandemia no Brasil. Então é muito importante vocês saberem distinguir aí quando essa informação, ela de fato ela vem para transmitir aquilo que quer ser transmitido. Eu quero dizer aqui a vocês que muita gente às vezes se confundem, pensam que a entrevista ela é feita de forma aleatória. Não pode acontecer isso. A entrevista ela deve ser elaborada, ela deve ser, se você vai usar os recursos midiáticos como o celular, como a câmera, como o computador, tudo isso deve ser elaborado brevemente para que na hora não aconteça algum imprevisto e que aconteça seja mínimo. Você está lá, tem os imprevistos que você pode evitar. Mas tem imprevistos que você não pode evitar. Você está fazendo uma entrevista num lugar aberto. Aí, de repente, você está ouvindo um barulho de um carro lá longe. Você pode parar a sua entrevista. É um imprevisto que você pode evitar. Mas você está lá gravando sua entrevista num lugar aberto. De repente, o galo canta. É algo inevitável. Você não estava esperando que o galo cantasse. Então, professor, mas eu posso cortar? Depende. Se o seu entrevistado estiver dando a resposta de imediato àquilo que você... Então, se você cortar, vai ficar chato, né? Então, ter cuidado da hora. A entrevista, ela tem esses detalhes, tem que ter esse jogo de cintura, principalmente da pessoa que está entrevistando, tá certo? Então, isso é o gênero textual em entrevista. É importante falar que a entrevista ela deve sempre levar uma informação verídica. Professor, eu vou entrevistar uma pessoa para saber da vida pessoal dele. Pode, existe, né? Você quer entrevistar um cantor para saber da intimidade dele. Muitas pessoas usam isso. Você sabe, tem aí na televisão, tem blogs que se utilizam disso para passar essa informação da vida pessoal, né? Blogs de fofocas, essas coisas que nós sabemos que existem muito aí nas mídias, tá certo? Esse é o gênero textual que nós conhecemos como entrevista. O outro gênero é a reportagem. É um gênero também sério como a entrevista, que principal objetivo, informar. Mas, professor, existe uma diferença da reportagem para a notícia? Existe sim. A reportagem ela é mais densa, ou seja, mais longa. A notícia ela é mais curta, transmite os fatos que acontecem no momento, e a reportagem ela é mais investigativa. Ela vai mais de forma minuciosa à procura dos fatos que realmente existem. Né? Digamos que eu estou fazendo uma entrevista, vou pegar o mesmo tema para que vocês entendam. Eu estou fazendo uma reportagem sobre educação. Então eu vou nessa minha reportagem, eu preciso que alguém fale sobre educação. Alguém que tenha conhecimento do fato para que minha reportagem tenha mais respaldo, os fatos sejam mais verdadeiros, os fatos sejam mais fortes, tenham mais credibilidade. Esta é a palavra correta, tenham mais credibilidade. Então, é importante que vocês saibam disso na reportagem. A reportagem, ela obedece uma estrutura muito, muito singular.
né? É um texto simples, de uma linguagem simples, de uma linguagem dinâmica, mas de um uso formal, de uma linguagem formal. O que é uma linguagem formal? Sem uso de gírias, sem uso de palavras reduzidas, sem uso de palavras que você use de formas incorretas. Não pode usar na reportagem os vícios de linguagem, esquecendo letras, a questão da concordância, a questão da coerência. Isso não pode existir numa reportagem. É um texto simples, dinâmico, mas tem que ser usado numa linguagem formal, tá certo? A reportagem ela começa lá em cima com um título. Esse título na reportagem é chamado de manchete. Por que uma manchete? Porque ela tem que chamar a atenção. É aquele título que quando você olha, pá, foi impactado. Vou ler essa reportagem. Logo na sequência nós temos algumas reportagens, ela apresenta o que nós chamamos de olho. É como se fosse um subtítulo da manchete que já foi colocado lá em cima. Depois a reportagem apresenta o lead, é uma palavra em inglês que significa notícia, que ela é o primeiro parágrafo da reportagem, é o que nós chamamos de lead. Certo? O primeiro parágrafo da reportagem. Ali ele apresenta onde os fatos aconteceu, quem está envolvido, como aconteceu os fatos, onde os fatos ocorreram e quando aconteceu aqueles fatos. Tudo no primeiro parágrafo da reportagem, tá certo? E a esse primeiro parágrafo nós chamamos de lead. É importante, depois vem o que nós chamamos do corpo da reportagem. Nesse corpo da reportagem se coloca o que, professor? Se coloca tudo aquilo que foi buscado acerca daquele tema. Se você entrevistou alguém, coloca no corpo. Se você fotografou alguma coisa sobre aquele assunto, se coloca no corpo. Aí abaixo daquela fotografia se coloca algum escrito que é chamado de legenda. Certo? Se você foi uma reportagem investigativa, digamos, que foi feita uma filmagem lá de alguém que estava desviando verbas públicas da educação, você vai lá e coloca aquelas imagens, coloca aquelas fotografias. Para quê? Para provar que realmente aquilo que você está informando, aquilo que você está noticiando, de fato é real, de fato é verdadeiro. Certo? Depois, nós adentramos aí nas principais características de uma reportagem. É escrito sempre em primeira pessoa ou terceira pessoa. Normalmente se utiliza terceira pessoa, que é para deixar a reportagem mais de forma impessoal. O que é impessoal, Marcos? Que a pessoa não se utilize de seus sentimentos, de sua forma emotiva. Não, a reportagem ela é mais parcial. Você vê, por exemplo, todos os jornalistas apresentando um telejornal. Quando termina, eles estão noticiando, digamos, a morte de alguém. Eles não vão dar a opinião deles, mesmo eles achando aquilo ruim, mesmo eles achando aquilo feio, traumático para eles, mas eles não dão a opinião dele. Por quê? Porque a reportagem ela é imparcial. Imparcial quer dizer o quê? Que não há necessidade de quem está dando a notícia dar a sua própria opinião. Usa-se, como eu já disse, uma linguagem bem formal. E outra coisa, normalmente quem assina a reportagem ou quem faz a reportagem necessariamente precisa assinar. Por quê? Porque, como eu disse a vocês, são fatos verdadeiros. A pessoa que assina, que faz a reportagem, ela tem que comprovar aquilo. Se tiver alguma coisa escrita que seja de forma mentirosa, que seja uma calúnia, a pessoa vai procurar o repórter, aquele jornalista que assinou, que escreveu, que noticiou aquela reportagem. Tá certo? Então, essa é a nossa videoaula de hoje, galera. É importante que vocês saibam, né, que a relevância desses dois gêneros textuais nos nossos conhecimentos. Aí eu apresentei a vocês hoje na nossa videoaula a entrevista e a reportagem. Dois gêneros textuais jornalísticos muito caído nas provas do Enem, né? A questão de você interpretar. É importante que você leia mais de uma vez, tanto a reportagem quanto a entrevista. Se esses textos, eles se utilizam, como eu disse, de uma linguagem formal, então utiliza muitas vezes de um vocabulário um pouquinho
um vocabulário rebuscado, com palavras que às vezes nem nós temos conhecimento daquilo que está sendo escrito ali. Então é importante que, se você tem dúvida, se tiver ao seu alcance, vai lendo com um dicionário, procura pesquisar o significado daquelas palavras. Claro que na hora de uma prova você não vai poder fazer isso, mas se você for lendo, é importante demais que você vá tirando estas dúvidas. Outra coisa, naturalmente, as redações do Enem, as redações das provas avaliativas, sempre os temas são retirados de algumas reportagens, de algumas entrevistas que circulam nas atualidades, tá certo, galera? Fica aí a dica para vocês. Muito obrigado e nós estamos juntos aqui fazendo educação. Quem ainda não se inscreveu no nosso canal, vai lá, clica aí no nosso canal, se inscreve, deixa seu like, deixa seu comentário e compartilha, porque levar conhecimento é importante. Aqui nós fazemos educação com amor, por isso que nós estamos aqui. Valeu!